Se a vida te chama, mulher, para florescer. Com mais de 40, um novo amanhecer. Saúde perfeita, o seu guia, a sua voz. Para ser sua melhor versão, sempre e em todas nós. Saúde Perfeita by TMO, é o seu lugar. Corpo, mente e alma, para você brilhar. Do peso ao hormônio, tudo em harmonia. Sua jornada de bem-estar, todo dia. Física, mental, emocional, espiritual, informação que transforma, um canal sem igual. Para cada fase da vida, um novo aprender. Saúde Perfeita by TMO. Sua saúde, sua vida, seu show. Olá, pessoal! Tudo bem por aí? Aqui, doutora Tânia Almeida, num novo episódio do nosso podcast Saúde Perfeita by TMO. Uma coisa que faz muita diferença na sua vida, na sua saúde, e estamos aqui para te ajudar a fazer uma sua melhor versão de vida. Eu sou endocrinologista e nutróloga, e como a gente começou a falar sobre a saúde da mulher, hoje nós vamos abordar um tema muito importante, que é os 40 mais. Essa nova década que a pessoa hoje tem muita gente passando por essa idade, e a população feminina está bombando em todos os trabalhos, né, em áreas de liderança. E quem não é uma pessoa, uma executiva, que às vezes demorou um pouquinho para ter filhos, para casar, e agora está vivendo uma época que ela precisa ainda correr atrás da vitalidade e já está um pouco mais acostumada, às vezes, com um monte de filhos que já estão na escola, e cada uma tem o seu momento. Então, essa fase 40 mais é o tema de hoje do nosso podcast. E quero apresentar a minha amiga e parceira, a nutricionista Nairana. Olá para todos. Meu nome é Nairana, eu trabalho com a doutora Tânia, lá na TMO. E eu sou especialista em emagrecimento, né, feminino, principalmente mulheres com 35 anos mais, e também trabalho com a nutrição funcional. Muito bom. Na parte dessa idade, na sua observação clínica, quais são as queixas que as mulheres começam a notar na parte de shape, de visual, que começa a incomodar um pouco a mais nessa idade 40 a mais? Elas relatam uma dificuldade de perda de peso, né? Elas falam que elas não mudaram o estilo de vida delas e elas estão engordando. Ou quando tenta emagrecer, não consegue, reclama que não consegue, ter uma dificuldade maior. A mulher nessa faixa etária, né, porque a perimenopausa ela pode acontecer até 10 anos antes da menopausa. Então, como tá longe ainda, né, da menopausa, ela não sabe que ela tá na perimenopausa. E ela não entende por que ela tá com essa dificuldade. A mulher nessa transição de perimenopausa para menopausa, ela pode ganhar, por exemplo, na transição até 3 quilos, e pode ter o aumento da gordura visceral dela de 5 a 8%, né, nesse período da perimenopausa. Fora que algumas já relatam dificuldade de sono, falta de energia, que é muito comum, cansaço. Esses são as principais queixas, assim, que eu escuto. Dificuldade de perda de peso, falta de energia, cansaço e problemas no sono. É interessante o seu comentário, porque hoje é considerado uma das medidas para a gente saber se tem gordura visceral, né? Que é uma coisa que às vezes dificulta muito, né, o emagrecimento, e dependendo, né, os teus hábitos, né, anteriores, desde pequeno, né, o que a pessoa gosta mais, usa mais, prefere no dia a dia, vai tendo uma tendência, né, a um tipo de bactéria intestinal que acaba fazendo com que acumule mais esse tipo de gordura. E aí essas bactérias, elas são apaixonadas, maravilhosas por Por açúcar, açúcar. por carboidrato refinado, por refrigerante, por embutido, bebida alcoólica.
E aí, uma forma muito interessante que hoje é usada para poder ter uma ideia do falso magro, né? Porque às vezes a pessoa fala, não, mas eu não estou fora do meu peso. Eu fiz o IMC É, o e o IMC. IMC deu o que está dentro, que não dá, né, acima do peso, ou dentro dessa qualificação, eu estou dentro do limite. E hoje, pela bioimpedância, a gente tem como preditor de obesidade visceral quando a pessoa tem uma gordura, na verdade, a taxa de gordura, e não tanto o IMC, que é o preditor de gordura visceral. No dia a dia, quando você não tem uma bioimpedância para você verificar, né, o que você realmente tem de gordura, faz uma coisa aí na tua casa, que é medir quanto que tá a tua cintura e ver quanto você tem de altura e divide vezes por 2 Uhum. a tua altura. Então, por exemplo, se você tem 1,60 m, você teria que ter no máximo 80 de cintura. Se você tiver muito acima disso, é certeza que você tem gordura visceral. Então, algumas referências além da bioimpedância, da medida, né, da cintura e do quadril, da circunferência abdominal e a circunferência da cintura, ela pode também ver, né, esses valores. E uma coisa que é importante é a pessoa ter ideia que isso faz diferença, porque hoje, por incrível que pareça, o maior motivo de câncer de mama é obesidade. É a causa número 1 de câncer de mama. É diferente do que antes a pessoa ficava com medo, quem dá mais câncer de mama? Ah, é porque toma hormônio, porque é Tinha. perigoso tomar hormônio, o hormônio dá risco de câncer, tem gente na minha família. Mas quem vai ativar o gene que vai provocar o risco de você ter um processo de tumoração é o peso que está levando pela gordura visceral, um acúmulo de todas as toxinas que podem acordar tuas células tumorosas, e isso pode ser o motivo principal de você não ter apenas o câncer, de você ter a maioria das doenças que podem levar uma pessoa à morte ou uma vida muito ruim por conta de um estilo de vida que às vezes você não pensou que poderia te afetar, mas que no caso da obesidade, ela vai guardar a informação de todas as doenças é guardada na gordura. Então, a pessoa, ela tem uma necessidade de assim, olhar um pouquinho sobre esses dados, e 40 a mais já tem uma tendência, dependendo do estilo de vida, a ter já uma resistência à insulina, porque gosta mais de carboidrato, de ter um processo inflamatório que ela nem imagina lá no intestino, e que está fabricando um monte de citocinas, né, de mais gordura inflamada ainda, que vai mexer na imunidade. E vão imaginar assim, essa pessoa de 40 a mais, que já está com uma vida um pouquinho mais estável, ela vai ter mais tendência de estar cansada, né? Porque ela vai ter uma vida agitada, ela tem muitos afazeres. Então, às vezes, ela é uma pessoa que ela não percebe o nível de estresse que ela está tendo, né? Às vezes não consegue mais dormir bem. E um dos sintomas de perimenopausa é uma situação que eu tenho muitos pacientes se queixando, que é que não consegue dormir. Sim, isso Que aí também acorda é no muito meio da comum. noite, que não consegue dormir. Ou até consegue dormir, mas acorda cansado. O sono não é descansa, restaurador. né? Não descansa. Às vezes a pessoa dorme 7, 8 horas, mas ela acorda cansada. Às vezes ela não tem energia para fazer as coisas que antes ela faria com o maior prazer, né? Ela não tem mais vontade de sair. Às vezes, tem essa questão do sono, eu vejo que é uma queixa muito comum, né? Às vezes queda de libido, um pouco de dificuldade na hora de ter uma relação sexual, de estar com a lubrificação ruim, né? Às vezes dói a penetração, às vezes a pessoa não se sente mais como antes e tem um pouco de receio de falar com um parceiro,
né? Porque parece que não deveria ter isso nessa idade, e aí não vai atrás, ou se incomoda, dependendo do profissional, de comentar isso, e a pessoa não dá valor, né, a essa queixa. E às vezes ela já está tendo alguma coisa errada na parte menstrual, e quando ela tem um ciclo menstrual muito certinho, né? Às vezes é diferente se atrasa ou adianta, já é às vezes um sinal de que pode ter alguma coisa errada, se ela não está tendo, né, o uso de um anticoncepcional, essas coisas. E às vezes também a pessoa tem alguns sintomas que às vezes seriam interessante dosar alguns hormônios, para ter ideia se realmente ela está tendo algum problema. E não necessariamente isso é feito, porque às Uhum. vezes pensa, você está menstruando, então teu hormônio está normal. Não E às vezes necessariamente. não, às vezes ela já está com o FSH subindo, às vezes o estrogênio já está um pouco baixo, né? Agora, é importante para a mulher o estrogênio, É. não tanto a testosterona, né? O que acontece hoje é que por conta da libido, as pessoas As até pessoas põem associam só com a testosterona. uma ideia, às vezes não tão para coisa certa, para o hormônio certo, para ajudar o libido, que na verdade é estrogênio. Mas a pele, né, a questão da pele começar a ficar mais caidinha, Fica mais seca também, né? Porque o mais seca. estrogênio, a hidratação, o estrogênio, ele ativa ali o ácido hialurônico, né? Que ajuda ali na hidratação da nossa pele. Então, começa a ter oscilação desse estrogênio, começa a atrapalhar também a hidratação, surgimento ali de mais rugas, né? Mais rugas. Então, isso também é uma questão. E isso acontece porque o estrogênio é o maior amigo que existe do colágeno, Uhum. né? Então, a perda gradativa do estrogênio, ela vai deixando esse colágeno que sustenta a pele, o músculo, dá mais vigor na pessoa, né? Aquela impressão de pele jovem, né? De vitalidade, a pessoa vai diminuindo, né? Essa parte do estrogênio, e aí vai ficando mais tendência, né, a dor em juntas e um monte de coisa, né, ter fibromialgia, às vezes essa parte de flacidez cutânea piora mais ainda se ela já tinha lipedema, É. vai piorar isso aí. Essa mulher também tem disfunção mitocondrial, então começa a ter aquela falta de energia, fadiga. Aí também tem que se atentar às mitocôndrias, né? Que são aquelas, a gente já falou sobre elas, aquelas organelas que ficam dentro das nossas células para produção de energia. E aí também a alimentação, a suplementação, nesses casos, geralmente é necessário para poder também tratar isso. E a minha experiência clínica é que melhora e melhora rápido. Isso já escutei de relato. Nossa, eu melhorei muito rápido. Aí eu falei, porque realmente tava precisando, né? Inclusive aqui nós temos De colágeno. uma bolinha de colágeno que eu acho uma delícia. É, muito bom mesmo. Ó, uma para você. Que Muito obrigada. é uma das coisas que a pessoa precisa pensar. Se você já tem uma perda de colágeno desde os 30 anos, né? Às vezes até antes disso, você deveria comer isso todos os dias até no caixão. E uma balinha de colágeno, às vezes tem as vitaminas, tem o tanto de colágeno que você precisa para poder pelo menos sustentar um pouquinho. Geralmente, no colágeno, né? Nas fórmulas é interessante ter também o zinco, a vitamina C, o silício, o cobre, o manganês e o ácido hialurônico. Também. Esse daí que a gente acabou de degustar tem todos isso. Ah, que E delícia. sim, e 2,5 gramas de verisol, que equivale a 10 gramas de colágeno. E então o colágeno, a creatina, né? A creatina também eu trouxe aqui para a gente comer depois. A creatina é muito interessante que as pessoas associam ela apenas à questão muscular. Não é só isso. A creatina ela também ajuda ali a diminuir a inflamação, ela também é um antioxidante e ela também é muito interessante na parte cognitiva também. Isso. Que algumas dessas mulheres também é outra coisa que eu já escutei. Uhum.
Elas também relatam um pouco mudança de humor e da parte de cognição. Elas É, ficam mais esquecidas e isso se agrava nas mulheres pós-menopausa, é por conta verdade. mesmo do estrogênio. Tanto agora, né, nessa fase 40 mais, quanto 50, 60 mais, a creatina hoje é considerada uma coisa que é muito importante para estar dentro do plano alimentar, né, da pessoa. Por quê? Porque existe uma tendência também das pessoas gostarem mais de carboidrato. Ah, sim, principalmente mulher. Então o Mulher. que se você for, né, questionar, com certeza o teu dia a dia vai ter muito mais isso do que Padrão provavelmente. alimentar é muito carboidrato, pouca proteína. E no processo do emagrecimento, a proteína ela é muito importante. Não Exato. só na questão muscular também, para evitar também aquela, né, aquele emagrecer e ficar com cara de saudável, né? Mas como a Aham. gente já falou, a proteína, enzimas são feitas de proteína, hormônios, a insulina, ela é uma proteína. Então a proteína ela é muito importante. E as pessoas, mulheres mais, né? Homem não Uhum. tem esse problema, mas elas têm uma dificuldade ali do consumo de proteína. O que eu vejo é, às vezes, a pessoa fala, eu pergunto, né? O que é o teu costume, né? O que você gosta de comer no café da manhã? É só Eu como carboidrato. fruta, Pão. um pãozinho com manteiga ou requeijão ou queijo, um café com leite e só. Aí eu falei assim, mas cadê a proteína? Não tem. Café da manhã nunca Cadê tem. a proteína? Aí a pessoa, mas não tá bom, não é saudável assim. Aí depois no meio da manhã, um iogurte com granola e mel e Não, mais uma fruta. quando tem iogurte, porque geralmente nem tem. Ou é a É, fruta sozinha, ou é uma bolachinha. é. Geralmente é Às isso. vezes a pessoa fala assim, eu não tenho onde eu fico, não tem essas coisas. Sim. Mas tem a bolachinha de água e sal, ou torradinha, e toda Uhum. hora tem um cappuccino ou um Uhum. café. Mulheres que trabalham no escritório é de praxe escutar isso. E a pessoa não tem ideia que se ela ficar comendo esse tipo de alimento que aumenta rápido o açúcar, como dá pico, ela vai ter vontade de comer rápido de novo. É que ela só vê a caloria. Ela vê pouquinho, às vezes é pouco, às vezes não é muito que tem no pacotinho, aí ela acha que tá tudo bem, que ela tá arrasando, porque não É. tem muita caloria. Aí o café da manhã até a hora do almoço já é terrível, né? Já só carboidrato. Aí chega. Aí ela almoça, beleza. Geralmente, pelo menos as pessoas que eu acompanho, eu vejo que elas são boas no almoço. Isso também é clássico. É. O almoço geralmente é ok, é Isso. bom. Aí depois do almoço, aí ferrou de Lascou. Aí lascou. Jantar, então, é o pior que tem. Aí à tarde, às vezes tem um lanchinho, Às vezes. né? Dependendo onde a pessoa tá. Aí ela vai ter um grupo de pessoas que estão ali com ela, que são ótimos para comprar coisas e fazer uma vaquinha Não, às vezes tem 2 para vezes na comprar um semana. refri e tomar lá né, comer um salgadinho, umas outras coisas. Então, assim, essas coisas, elas são muito boas, Sim, né? aí É chega. gostoso isso aí. Sim, aí chega no É, jantar, aí a pessoa fala, eu não gosto de comer comida. Eu falei, "Ixi." Aí a é, pessoa come lanche. Aí pra piorar, isso, geralmente come 8h30, 9 horas da noite, que é o pior horário pra você estar comendo, né? exatamente. E às vezes ela faz isso, né? Porque ela tá cansada. Sim, Daí ela não quer cozinhar, né? Porque ela chega em casa tão cansada sim, que ela isso quer é o uma coisa clássico. prática, que não tem que lavar louça depois, é só jogar fora. Uhum, Então ela vai pro lanche. uhum. Aí, como tá comendo lanche só hoje, então ela pega uma Coca zero, Só hoje que é né? todo dia. E aí ela pega lá um refri zero, uma coisa assim para aliviar a mente, né? Que é zero, né? É zero, não tem caloria, né? Uhum. Beleza. E aí, geralmente, ela come e ela já tá com sono. Então, ela vai deitar no sofá, né, para passar um pouquinho, e menos de 1 hora ela já tá dormindo. Então, aí depois começa a ter refluxo. Aí não tem um bom sono, porque comeu muito e comeu tarde. E E aí no ela dia não seguinte tem. acorda cansado. Exatamente. E ela não imagina que o tempo entre a última refeição para esvaziar o estômago, no mínimo seria 3 horas. Não é? E aí, para ela ter um ciclo hormonal saudável, o ideal é não passar das 8 da noite para se alimentar e ter ainda esse intervalo de distância para ir dormir de 3 horas.
que para melatonina o perfeito seria que fosse dormir até as 10 da noite. Sim, Então, olha tem o só primeiro pico às 8, depois tem às isso, 10, e aí conforme você vai dormindo tarde, vai ser vai pior, diminuindo vai o pico. diminuindo. Então, a pessoa que dorme às 3 da manhã, mesmo que ela dorme 8 horas, ela vai acordar de um jeito. A pessoa que dorme 9h30, dorme 8 horas, ela vai acordar de outro jeito. Com certeza. E a pessoa não tem ideia que esse sono saudável, que teria que ter 90 minutos para chegar no tipo de sono que Sim, faz o reparo celular, ele teria que ter pelo menos 3 ciclos por noite uhum, para fazer uma melhora no metabolismo, uma tendência a pessoa pegar essas memórias que não é necessário ter, né? Essas memórias do dia, que a gente vê tanta coisa, né? Nas redes sociais, ouve na televisão, tem um monte de coisa que são informações inúteis. Então vamos pensar que vai como se fosse um drive enchendo, né? E vai ficando com pouco espaço. Então, esse sono reparador que deveria acontecer com 90 minutos, depois 90, para fazer essa limpeza, ele teria que ter esse ciclo para poder fazer essa limpeza. Porque a substância amiloide, que no futuro pode ser um risco para a pessoa ter esquecimento, até ter o risco de Alzheimer, ela é limpa, né? Ela pode ser removida com esse sono reparador. Fora o metabolismo, né? Que aí melhora também, vai para o lugar certo o alimento, tem todo esse processo. E aí a pessoa dorme tarde, né? Às vezes não dorme muito pertinho da hora que ela janta, ó, e não consegue dar esse intervalo. E às vezes já começa a ter, né, esse mal-estar, esse refluxo. Aí ela já tá com esse problema e vai no médico reclamando de refluxo. Aí geralmente faz uma endoscopia, dá lá que tem uma gastrite, alguma coisa. Aí a pessoa já tuxa um Prazol da vida, já coloca um alargamento lá do intestino com uma coisa para esvaziar. E aí a pessoa começa a ter falta de B12, sim, aí começa a ter um esquecimento, uma depressão, uma sim. Aí ansiedade. vai ver a B12 tá lá embaixo. Aí vai ver, porque o remédio, né, que era para ser, que a gente já até comentou na aula do Já intestino isso. Se é você pra, ainda não viu, assista. pra ser um tratamento, a pessoa usa anos direto, É. 2 anos. E aí, conforme ela vai usando, a pessoa vai perdendo, né, essas vitaminas que ajudam o emocional. E eu estava ouvindo hoje uma coisa que eu fiquei impressionada. Eles falaram que um dos ansiolíticos mais vendidos no Brasil, né, que ele tem 357 milhões de pessoas usando esse ansiolítico, que dá mais de bilhões de lucro para a empresa, e a pessoa não consegue parar. Sim, Então imagina como que é uma situação de uma mente que já está com essa necessidade de medicação, e não necessariamente é só uma medicação. Às vezes eu vejo a pessoa já tomando 2, 3 tipos de remédio ansiolítico. Aí tem um para dormir, um para acordar, um um pra para depressão, um depressão. para ansiedade, um porque tem que ficar acordado. Então eu vejo que talvez isso daí é um resultado muito não bom, né? De a pessoa não ter um sono bom, de um uso de uma medicação que às vezes não era tão indicada para ela, que está roubando, né? O que fabrica a melatonina, essas coisas. E às vezes uma alimentação muito deficiente, pobre, né? Que se a pessoa mudasse isso, ela poderia ter um intestino lá que ajuda a fabricar, né, serotonina, dopamina, os neurotransmissores. Porque como que ela vai ter um resultado bom desses antidepressivos se não tem nem um pouco de serotonina lá para poder fazer Não. E recaptação? pior, muitos mesmo tomando tudo isso ainda consomem álcool constantemente. E aí só vai piorando, porque o álcool também atrapalha o sono, É. né? Porque E a a pessoa, pessoa mas acha você o bebe o contrário, álcool, né? porque É, dorme, mas não é um sono de qualidade. exato. E o fígado, ele acaba tendo que metabolizar esse álcool, que vai Uhum. durar um tempo maior, e ele teria que ter um metabolismo de outras coisas para provocar um sono de qualidade.
Aí ele Sim. vai ficar envolvido naquele outro, né, elemento que não é o que seria o perfeito, e aí vira um ciclo, né? Sim. Então a gente pode pensar assim, que as pessoas 40 a mais, elas estão nessa etapa, né? Que elas já têm uma qualidade de vida diferente por conta do que acontece com elas, né? Em termos de já tá talvez com uma vida melhor financeira, né? Às vezes já tem os filhos que estão na escola ou começando a estudar fora, né? Uhum. Então estão mais com tempo, vamos pensar assim, de se cuidar. Sim. Mas esse tempo de se cuidar não necessariamente é um cuidado de qualidade, né? Às vezes a pessoa teria que se cuidar, mas ela está tão envolvida naquele dia a dia que ela tem um monte de coisa para fazer, e estressada para ter uma qualidade, profissional, vamos falar assim, né? Que ela quer mostrar poder e tudo mais. E às vezes ela não percebe que até esses remédios que ela usa para dormir, para ansiedade e tudo mais, eles vão atrapalhar os hormônios. E eles Sim. vão fazer com que ela tenha dificuldade, né, de ter uma libido boa, porque vai diminuir, né, a testosterona, ela é reduzida pelos remédios antidepressivos, e tanto para homem quanto para mulher, isso daí pode ser uma coisa importante na relação, né? Vai diminuir essa qualidade. E é uma fase que a pessoa ela merecia um pouco mais de atenção, Uhum. né? Ela teria que ter uma orientação mais personalizada, mais individualizada, para ela poder de fato ver os fatores que estão interferindo, que não estão fazendo ela ter uma vida de qualidade que ela Para merece. poder ir na base mesmo, né? Eu vejo muito É, isso, as pessoas, eu não sei se elas querem um resultado rápido, digamos assim, mas elas não querem resolver a base. E aí elas entram num ciclo que não tem fim, porque aquilo nunca acaba e elas ficam cada vez mais tomando remédio e nunca resolve o problema delas. Então, assim, eu não sou contra o uso de medicamento, claro que se você tem, às vezes você precisa de um tratamento e isso envolve o medicamento. Mas a pessoa tem que entender que nunca é só o medicamento. Se a é, pessoa tem a depressão, não é só tomar o antidepressivo. Ela tem que dormir bem, ela tem que comer bem, ela não pode ficar bebendo. Ela não pode ficar bebendo, não adianta. Ah, mas eu gosto. Não dá, não dá. Entendeu? Ela tem que fazer atividade física. É isso que ela tem que entender, né? Que são vários é, pilares o tratamento. os Tanto para pilares, ansiedade quanto eles têm para. que ser igual um processo, Né? né? Eu acho que eu vi uma live esses dias e a pessoa estava falando assim, que a maioria das pessoas, elas acham que chegar ao topo, né? Escalar uma montanha e chegar ao topo, que é o objetivo da vida. Só que, na verdade, quando você chega ao topo, o que que você vai fazer ali? Aí vem o vazio, né? Porque aí você chegou, beleza. E aí você vai ficar lá até quando? Então, quer dizer, se a pessoa tiver um jeito de viver, que ela aproveita, né, tudo que ela vai ter embaixo também, né? Porque às vezes a pessoa não vê que tem uma beleza quando ela está embaixo também. Uhum. Ela não precisa estar só no topo para ser belo. Sim, Ela pode ter um bem-estar estando embaixo, estando andando para subir, estando no topo. Ah, beleza, consegui chegar no topo. Qual o próximo passo? Descer. sim. Você não vai ficar o resto lá em cima da montanha olhando, né, o Mas topo. você falou uma coisa que eu lembrei que eu já escutei, inclusive, né? De uma pessoa conhecida. A pessoa é bem-sucedida, trabalha muito, mas não cuida da saúde. E aí você vê a crença, tá? Parece uma coisa, eu que trabalho com isso, uma coisa surreal, mas muitas pessoas pensam assim. Não, não tem como eu fazer uma atividade física porque eu tenho que trabalhar, eu tenho que ganhar dinheiro. Aí eu pensei, eu falei, a pessoa não entende que dinheiro e saúde, eles estão juntos. Se você fica doente, como é que você vai ganhar dinheiro? Exatamente. Você não ganha, você perde. Então tem que estar junto, os dois. E aí parece uma coisa óbvia, né? Mas pra muita gente não é. Pra você ver a crença de muita gente. Não, não tem como eu ir pra academia porque eu tenho que trabalhar, eu tenho que ganhar dinheiro, eu tenho que. Se você Aí você falar, não. ó, aí a academia ainda é uma coisa que às vezes é até uma desculpa aceita.
Agora, se você falar assim para a pessoa, vai lá fazer um relaxamento, uma massagem relaxante, tira meia hora para você fazer um autocuidado com você. Não, a pessoa Nunca, nunca. nunca a Não, pessoa ela vai tá ter esse perdendo horário. tempo, porque ela tem É, que trabalhar, porque ela tem que ganhar dinheiro. Ela não entende que isso faz parte do ganhar dinheiro, é. entendeu? Ela não Às vezes consegue uma ter essa ideia visão. num momento de Sim, relaxamento quando que você ela tá teria. relaxando, gente, quando eu tô malhando, eu penso, é onde eu tenho as minhas maiores ideias, entendeu? Então, assim, é um momento também de você se cuidar e vem muita ideia. E a pessoa não tem essa visão, é a crença mesmo. E tem muita gente que pensa assim, acha que é perda de tempo. É verdade. E isso é uma reflexão que eu quero que vocês tenham em casa, principalmente vocês, 40 a mais, que agora a gente está finalizando mais esse episódio do podcast. Queremos o seu comentário para nos ajudar, te ajudar. Porque se você faz um comentário de alguma coisa que você gostaria de saber mais, A gente pode trazer aqui, né, o tema. exatamente, nós podemos responder em próximos episódios. Então, Tá? deixem aí nos comentários os assuntos que vocês querem saber, que vai ser muito legal a gente poder discutir, abordar esses temas, né, para vocês terem mais conhecimento. E eu deixo um convite para você participar do nosso próximo podcast, que vai abordar 50, 60 mais, que é uma parte que também faz tudo isso que a gente está falando todos esses dias, mas que tem umas novidades também que você vai gostar. Então, eu te convido para assistir o nosso próximo episódio. Um abraço e até a próxima!